Antes de mais nada, então, a gente gostaria de agradecer aos amigos e amigas aí de Viseu pelo convite que nos foi feito. Para nós é uma alegria, uma honra podermos participar desse ciclo de palestras que tem um tema central assim tão importante: encontros com Jesus. Encontrarmos o Mestre, sentirmos esse Mestre vivo e sempre presente, junto de nós, nos amparando na caminhada, nas lutas da vida, especialmente nesse momento do ano em que, nos aproximando do Natal, nós nos sentimos mais impelidos a pensar nele, a lembrar dele, daqueles acontecimentos associados ao Evangelho, e assim vamos sentindo o nosso coração se preencher de mais esperança, de mais inspiração, de mais bom ânimo, de mais disposição ao trabalho que nos cabe na condição de seguidores de Jesus, de cristãos que desejamos ser e cristãos cada vez mais fiéis àquilo que aprendemos daquele que é o mestre, o guia, o modelo para todos nós. Então, fico muito feliz com essa oportunidade e também pelo fato de, dentre esses tantos encontros que poderíamos aí pensar no contexto do Evangelho, ter ficado a nosso temos recebido a incumbência de tratar desse encontro tão importante para a história do cristianismo, que foi aquele que se deu às portas de Damasco. Então, esse será o nosso intuito, pelas vias do sentimento e do pensamento, podermos nos projetar àquele tempo, àquele encontro, para que nos permitamos também encontrar o Cristo, dialogar com Ele, receber dele essas palavras de vida eterna, essas inspirações sublimes que, como fizeram com Saulo, poderão nos ajudar também a nortear os nossos passos e o nosso caminhar nos dias de hoje. E, para tanto, vamos nos recordar que sempre que nós voltamos o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração ao Evangelho, às lições de Jesus, às suas falas, aos acontecimentos que ali estão descritos, em verdade nós estamos realmente encontrando o Mestre, conversando com ele. Porque esse, no fundo, é o papel do livro. E o Evangelho é o livro dos livros. Numa feliz conceituação que vamos encontrar na obra mediúnica de Chico Xavier, através de alguns poetas, Castro Alves, Olavo Bilac, vão assim definir o Evangelho como sendo o livro dos livros, o livro da vida, o livro luz, em que está ali expresso o pensamento de Jesus, a sua palavra viva. E uma vez que interagimos com o livro, com abertura de sentimentos, com abertura à renovação, ali se estabelece esse diálogo profundo, em que podemos acessar o que está para além da letra, o conteúdo sentimental, o conteúdo psíquico, o conteúdo de ideias que foram ali registrados em um livro. Por isso que Emmanuel, benfeitor espiritual do Chico, no seu livro Pensamento e Vida, capítulo de número 4, quando trata da instrução, vai nos dizer que o livro ele opera processos de telementação. O que é telementação? Tele é um prefixo grego, à distância. Televisão, por exemplo. Por outro lado, mentação é mais óbvio para nós. Processo mental, interação mental, intercâmbio mental. Então, telementação é um processo de interação mental à distância, que Emmanuel vai dizer nesse capítulo, se dá à distância no espaço e no tempo. Então, nós estamos distantes das terras onde se deram, por exemplo, o encontro sobre o qual nós vamos meditar hoje. Estamos distantes da Síria, lá de Damasco. Estamos também distantes no tempo desse encontro. Já se passaram mais de 2000 anos. No entanto, a partir daquele registro, se opera um processo de ligação mental, em que a nossa mente se conecta à mente daquele que viveu a experiência, Saulo, à mente do Cristo, à mente do evangelista ali, de Lucas, que fez o registro.
E por meio desse vínculo, dessa ligação, nós vamos acessando as ideias, vai se estabelecendo um fluxo de ideias, de inspirações, de sentimentos, de modo que é como se nós adentrássemos a cena, nos tornássemos ali espectadores, presentes, e, em algum nível, dialogando com os participantes da cena, com o próprio mestre. Assim como quando nós vamos ler o Sermão do Monte, nós nos colocamos mentalmente, se estivermos realmente ligados àquilo, sintonizados naquele estudo, naquela busca, nós nos colocamos na condição daqueles que ouviam Jesus naquele dia inesquecível em que foi pronunciado o Sermão do Monte. Então isso é muito importante, porque quando tratamos de encontros com Jesus, nós estamos falando de encontros reais. O Mestre está vivo. O Cristo é um espírito vivo, atuante. E o seu pensamento nos alcança ainda hoje. Lançarmos-nos ao estudo do Evangelho com essa compreensão que o Espiritismo nos traz, é entendermos que podemos e devemos nos servir desse recurso que chegou até nós para, de fato, interagirmos com a mensagem viva do Mestre, podermos dialogar com ele. Como ele mesmo diria, Simão Pedro, numa bonita mensagem registrada por irmão X, Humberto de Campos, também através da psicografia de Chico Xavier: Pedro, quando quiseres falar comigo, lembra que o Evangelho tem a minha palavra. Mensagem essa chamada Na Vinha do Senhor. Então, quando quisermos conversar com Jesus, nos encontrar com ele, lembremos que o livro, operando esses processos de telementação, nos permite viajar pelo pensamento, no espaço e no tempo, encontrando de fato o Cristo e podendo conversar com ele. Então esse é o nosso ponto de partida da conversa dessa tarde aqui no Brasil, noite em Portugal. Porque o livro, ele é um recurso extremamente poderoso, não só para a nossa instrução, mas essencialmente para a nossa renovação. Já diria também um dos grandes mestres da língua portuguesa, a nosso ver, um dos maiores pregadores do Evangelho que já existiu, Padre Antônio Vieira, denominado por Fernando Pessoa, imperador da língua portuguesa, a respeito do livro, ele diria que o livro é um cego que vê, um surdo que responde, um mudo que fala e um morto que vive. Tal o poder transformador do livro, em especial do livro maior que foi dado à humanidade, que é o Evangelho do Cristo. Então esse é o nosso intuito. Vamos nos projetar no tempo em busca desse encontro que teve um papel, digamos assim, que teve um impacto na história do cristianismo difícil de mensurar. Basta ver, mais tarde, o impacto da atuação do apóstolo Paulo na difusão da mensagem cristã, naquele tempo, naquele contexto, em torno do Mediterrâneo, como ele foi uma personalidade, uma figura extremamente importante na universalização, digamos, da mensagem cristã, para que ela saísse do contexto mais exclusivo do judaísmo, pudesse alcançar, né, os gentios, pudesse alcançar outros povos e assim garantir a sua perpetuação para os séculos, chegando até nós. Então, pelo impacto da atuação de Paulo mais tarde, e pelo impacto que esse encontro teve na própria vida daquele que viria a ser o apóstolo, a gente consegue medir o alcance e o impacto que esse encontro teria na história cristã e, por conseguinte, na vida de todos nós. Porque se hoje estamos aqui a refletir sobre o Evangelho de Jesus, claro, à luz da doutrina espírita, explicado pela doutrina espírita, em boa parte devemos à figura visionária do apóstolo Paulo, que não só por meio das viagens garantiu que essa mensagem pudesse se difundir, dando a ela perpetuidade, mas também por meio dos registros. Ele que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, as suas epístolas, ele que incentivou Lucas a escrever o seu evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos. Então ele teve essa visão muito ampla acerca da importância de que essa mensagem fosse passada adiante. Então, se estamos aqui hoje, devemos muito a ele, e não chegaria a ser o apóstolo que foi a realizar a tarefa que realizou, não fosse
aquele encontro. De modo que esse encontro às portas de Damasco, ele se tornou de fato emblemático, simbólico. Mais do que a descrição de um fato histórico, de um acontecimento, o encontro às portas de Damasco, ou o caminho de Damasco, a estrada de Damasco, se tornaram expressões que denotam um estado de espírito, uma experiência espiritual. Não é mais um fato circunscrito que diz respeito só a Paulo, a Jesus e aos companheiros de Paulo que o acompanhavam na viagem. Não. Aquele encontro, tal a magnitude dele, bem como as características dele, foi tão importante que ele se tornou emblemático, se tornou um símbolo. Estou passando pela estrada de Damasco. Vivi o meu momento às portas de Damasco, né? Encontrei o meu caminho, estou passando pelo meu caminho de Damasco. Quantas vezes já não ouvimos algo desse tipo, a denotar o emblema que esse encontro se tornou. E é justamente em torno disso que nós vamos buscar refletir. Quais as características, então, desse estado de espírito, dessa experiência espiritual que esse encontro ou que essa expressão passaram a descrever? O que está inserido ali nesse encontro que foi tão impactante para Saulo de Tarso, mais tarde o apóstolo Paulo, para que a gente possa também refletir sobre como isso poderá ser impactante para nós hoje. Essas características, esses elementos que estão ali presentes. É isso que a gente vai tentar analisar aqui à luz da realidade espiritual, com a compreensão que o Espiritismo nos dá, de como funciona essa interação entre o mundo espiritual, os encarnados, entre o livre-arbítrio de um indivíduo e também a atuação da providência divina, entre outros elementos que são ali muito importantes para conseguirmos entender a inteireza do que esse encontro expressa ou descreve. Então, é em torno disso que nós vamos refletir. E aí, nós listamos aqui, a nosso ver, alguns pontos que são capitais na descrição desse encontro emblemático. Naturalmente, buscando fazer a transposição daquilo que se deu com Saulo para o nosso caso hoje, para as nossas vidas hoje. Ao refletirmos sobre os elementos principais que estão ali, sobretudo de caráter espiritual, transcendente, nós estamos tentando descolar, digamos, a nossa análise só do fato histórico para elevá-la a uma reflexão espiritual sobre a vida, propósitos, jornada, escolhas, arrependimento, entre outros tantos elementos que estão ali associados a esse ocorrido. E dentre essas linhas de análise, digamos assim, um dos primeiros pontos que nós gostaríamos de destacar acerca da estrada de Damasco é o seguinte: é entendermos que aquele encontro ele não está isolado no tempo. Há algo que o antecede, que o prepara, e há algo, naturalmente, que surge depois dele. E como fio condutor disso, nós temos o Espírito. No caso, Saulo, ou cada um de nós. O Espírito que está em jornada, às vezes numa condição anterior a esse encontro, no momento do encontro, e numa condição posterior a esse encontro. Então é importante tentarmos entender o que vem antes desse encontro, o que ele prepara, porque só assim conseguiremos entender o que de fato ele é. E também o que ele prepara depois, o que ele gera, quais os impactos dele a posteriori, na vida de Saulo ou na vida de cada um de nós, já que estamos buscando compreender o que ele representa em termos de experiência espiritual, inclusive na vida de cada um de nós. E nesse sentido, o Emmanuel ele é muito instrutivo, como sempre busca sê-lo, ele vai permeando o livro Paulo Estevão, a narrativa antes do encontro, com uma série de pistas,
com uma série de explicações, de visões psicológicas em torno da figura de Saulo que nos ajudam a entender o que prepara esse encontro. E, naturalmente, também ele demonstra depois quais os impactos daquele encontro. Então, o primeiro ponto é entendermos isso. Ele não é um encontro isolado no espaço e no tempo. Para que Saulo chegasse a ter aquele contato com Cristo, aquela experiência de despertamento, digamos assim, de mudança de perspectiva em relação ao Cristo e à mensagem dele, ele viveu uma série de experiências anteriores. Experiências que foram criando uma ambiência psíquica, psicológica, emocional dentro dele, que o foram predispondo àquela abertura a Jesus. Porque dentro desse cenário que nós estamos construindo, o que vai representar, então, o encontro às portas de Damasco? Fundamentalmente, significa um despertamento, uma nova visão acerca do Cristo, uma experiência mais profunda com ele? Ou, se entendemos pelo Cristo a própria representação da lei divina, um encontro de nossa parte com os valores mais transcendentes da vida, com os propósitos mais fundamentais da existência, dos quais antes estávamos apartados. E que seremos impelidos, por uma série de circunstâncias, a encontrar, a analisar frente a frente, face a face. Então, Emmanuel ele vai descrevendo, desde aquele primeiro encontro com Estevão, lá na Casa do Caminho, depois as conversas com Abigail, todo o ocorrido, né? A prisão de Estevão, a morte de Estevão, o distanciamento de Abigail, depois a conversão de Abigail, o desencarne de Abigail, tudo aquilo foi gerando dentro de Saulo um conjunto de reflexões, de emoções que o foram conduzindo àquele encontro. A questão é, assim também conosco. Então, às vezes, vivemos distanciados de uma compreensão mais profunda da mensagem de Jesus, por conseguinte, ou de maneira similar, das próprias leis divinas. O indivíduo, na existência, durante a encarnação, vai vivendo de maneira relapsa, negligente, indiferente às questões transcendentes da vida, aos aspectos espirituais. No entanto, vão surgindo experiências externas, internas, que vão aos poucos aproximando de uma experiência transformadora, de uma curva, digamos, de uma guinada, lá do contorno do Cabo da Boa Esperança. Então, experiências que vão preparando um despertamento. Experiências essas que estão, digamos assim, incorporadas em nós mesmos, por meio da consciência, mas também que surgem a partir da atuação no entorno de nossos passos, da espiritualidade que vela pelo nosso destino, em nome do Criador ou da providência divina. Então, são os aguilhões de despertamento, se assim podemos dizer, nos servindo do próprio termo que aparece lá no livro Paulo e Estevão, mas também em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo de número 9, onde é descrito esse encontro. Aguilhões despertadores, contra os quais muitas vezes vamos resistindo, mas que cedo ou tarde conseguem nos levar a esse ponto de virada, a esse momento de despertamento. Então, no caso de Saulo, ele foi acumulando uma série de decepções, de reflexões que foram impelindo ele àquele encontro. Então, o fato de Estevão ter desencarnado naqueles moldes, com aquela serenidade, com aquele olhar de perdão, aquelas últimas palavras de Estevão, foram profundamente marcantes para Saulo. Então, alguém que demonstrava uma vida ou valores de vida completamente diferentes daqueles
com os quais ele estava acostumado, aquilo serviu de estímulo, foi uma espécie de fermento para levá-lo a alterar rotas, né? Direcionando-o para aquele encontro mais profundo. O fato de ter se afastado de Abigail, depois a conversão dela, o desencarne dela, as decepções que foram se acumulando, o fato dele não encontrar dentro de si a paz tão almejada, as realizações que mais desejaria, que eram realizações internas, sobretudo a paz, como Emmanuel vem descrevendo, né, ao longo da jornada ali pelo caminho até Damasco. Ele vem descrevendo para nós o estado psicológico dele, de frustração, de decepção. Aqueles cristãos, aqueles que ele perseguia, demonstravam uma paz e uma serenidade que ele tanto perseguia, embora carentes de quaisquer recursos ou privilégios de natureza material. Ele, no entanto, que tinha todos esses recursos, privilégios, favores materiais, prestígio e tudo mais, não lograva alcançar aquela paz, aquele estado de espírito de serenidade que ele pôde ver em Estevão, no ato da sua desencarnação. Então, todos esses elementos, todos esses fatores, uma insatisfação interna, um vazio, uma angústia, dúvidas sobre os caminhos até ali percorridos, as escolhas até ali tomadas, foram levando ele até aquele momento culminante às portas de Damasco. Assim também conosco, espíritos encarnados vida fora. Às vezes vamos vivendo, atentos ou muito atentos às questões do mundo apenas, esquecidos de uma análise mais interna sobre nós mesmos, sobre o que buscamos, o que desejamos, sobre qual a finalidade da própria vida, da existência, sobre as questões mais fundamentais. Nós vamos deixando isso de lado, E aí, internamente, pela própria consciência, digamos, pelo anseio de progresso que é intrínseco ao espírito, nós vamos começando a sentir um desconforto, porque vamos nos afastando de uma das leis fundamentais, a lei de progresso, vamos nos afastando de nós mesmos, do conhecimento de nós mesmos, vamos ficando descolados da nossa realidade mais íntima, isso vai gerando um incômodo, isso vai gerando um vazio, isso vai gerando uma insatisfação, é a lei divina operando em nós. Há aqueles que vão se afastando do caminho, do progresso, do caminho reto, do progredir, a lei interna por meio da consciência, a lei divina esculpida na consciência, vai acionando mecanismos de insatisfação, de angústia, que visam levar a criatura de volta a esse caminho de contato consigo, de reflexão sobre as questões mais fundamentais da vida. E também por fora de nós vão surgindo circunstâncias, acontecimentos que visam nos impelir na direção desse encontro. Então pode ser uma enfermidade, pode ser a partida de alguém, né, o desencarne de uma pessoa querida, pode ser um revés financeiro, pode ser, enfim, uma série de acontecimentos, o encontro com alguém, o testemunho de vida de alguém, a exemplificação de uma pessoa, são elementos que vão sendo mobilizados pelos espíritos que velam pelo nosso destino, em nome da providência, e que atuam em nossa vida como aguilhões, nos convidando cada vez mais a refletir sobre aquilo que temos deixado de lado, aquilo do que temos nos afastado, aquilo que temos negligenciado. Então, todos esses fatores foram somando-se a ponto de culminarem naquele encontro. Tínhamos ali um Saulo profundamente reflexivo, questionando as suas buscas até ali, as suas escolhas, onde estava a paz que ele tanto almejava, por que aqueles cristãos tinham a paz que ele queria, mas não conseguia alcançar. Tudo isso foi construído um cenário de inquietude, um cenário de sede, digamos assim, que pôde ser, então, respondido pela misericórdia do alto com a presença do Cristo. Assim também em nossas vidas. As dores, as decepções, as frustrações, o vazio, o incômodo que vão surgindo do nosso afastamento do progresso espiritual que nos cabe realizar, esses aguilhões que vão sendo também providenciados pela espiritualidade em nossos caminhos, tudo isso vai nos levando a buscar
esse elemento de transcendência, esse encontro que nos propicie uma visão mais profunda da essência da vida, daquilo que de fato nos possa saciar. Então, esse é um ponto muito importante, né, de entendermos. Aquilo que vem antes do encontro em Damasco, já que ele é um encontro emblemático, que significa um momento de guinada, de virada em nossa relação com as leis divinas, em nossa relação com Cristo, em nossa relação com o que é transcendente, com o que é espiritual. Esse momento, esse encontro, essa guinada, serão preparados, muitas vezes, pela nossa própria consciência, que é a expressão da lei em nós, como também pela atuação da providência divina junto de nossos passos. Porque aqui a doutrina espírita nos ajuda a ver o quadro de maneira mais ampla, mostrando-nos o encontro de dois conceitos fundamentais dentro da visão espírita acerca da evolução ou do progresso. O progresso do ser, do espírito, é, à luz da doutrina espírita, o somatório do que ele faz por si, por meio do seu livre-arbítrio, mas também da atuação da providência junto de cada um de nós. Livre-arbítrio mais a providência divina, no somatório resultam em progresso. Porque quando a criatura, por meio do seu livre-arbítrio, não sabe fazer as melhores escolhas, digamos, insiste em escolhas de afastamento da lei divina, a misericórdia, a providência divina, por meio dos agentes da providência, que são os espíritos, nossos benfeitores, espíritos mais elevados, vai mobilizando certos recursos, certas experiências, dores, dificuldades, desafios, que visam nos despertar e nos convidam a reajustar a rota, outrora de afastamento, para que seja agora uma rota de reaproximação do caminho reto. Então, aí temos essa mesclagem de livre-arbítrio e providência atuando no universo e na vida para que o resultado seja progresso. É o que vemos na vida de Saulo. É o que vemos na vida de cada um de nós. Se pararmos para pensar nos grandes momentos de mudança em nossos destinos, em nossa rota, veremos que existiram os aguilhões que precederam esses momentos. Uma dificuldade ali, um desafio acolá, a partida de alguém, uma enfermidade, uma dor, uma angústia, uma melancolia de que fomos tomados. Tudo isso são elementos, aguilhões mobilizados pela lei divina em nós e ao nosso redor, que visam nos trazer a esse momento mais propício em que caímos em nós, em que então voltamos a considerar a importância de buscas e elementos esquecidos antes em nossa trajetória. No caso, a busca pelas questões espirituais. E aí, naturalmente, os aguilhões preparam o encontro, preparam uma abertura de perspectivas em relação às questões espirituais, em relação ao próprio ser, a nós mesmos, e, naturalmente, projetam depois grandes impactos no roteiro dali para frente, dali por diante. Então, a partir de uma experiência mais profunda de espiritualidade, em que eu reconheço que não mais conseguirei seguir somente olhando para as coisas do mundo, somente em busca de conquistas materiais, que eu não conseguirei mais seguir assim, a partir do momento que eu entendo melhor, mais profundamente, o valor das questões espirituais da minha vida, isso vai ter uma série de impactos na minha vida dali por diante. Impactos esses que não serão todos sentidos de imediato, mas vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Agora, já há uma mudança fundamental, que é a mudança de valores, por exemplo, de metas. Porque esses anguilhões, digamos, esse incômodo, esse vazio que nos projeta um encontro profundo dentro de nós com a espiritualidade, com uma experiência espiritual, eles promovem também uma transposição do que é externo para o mundo interno. Então, voltando ao exemplo de Saulo. Antes de Damasco, do encontro em Damasco, da estrada de Damasco, o seu principal adversário, ou seus principais adversários, estavam fora dele.
Então eram os cristãos. No caso ali, mais especificamente, Ananias. Depois da estrada de Damasco, os seus principais adversários agora eram vistos dentro dele. Já não era mais Ananias, já não era mais os cristãos ou o movimento cristão, era agora as imperfeições, o orgulho, a vaidade que ele tinha de superar dentro de si. Então veja que a estrada de Damasco, esse encontro mais profundo com o transcendente, com o Cristo, com as suas lições, vai fazendo esse movimento de trazer o que estava lá fora para dentro. Então, antes os adversários estavam lá fora. É quem me feriu, é a convivência ou parente difícil, é aquele que me prejudicou. De repente, os principais adversários estão dentro de mim, a partir dessa guinada, dessa mudança de perspectiva tão fundamental representada pela estrada de Damasco. Também os alvos, as metas. Então, quais eram os alvos de Saulo antes da estrada de Damasco? Ele queria mais influência no Sinédrio, ele queria dobrar os joelhos de gregos e de romanos à lei mosaica, como está lá descrito no livro Paulo Estevão. Então, eram metas eminentemente exteriores, embora ele também desejasse sinceramente servir a Deus, mas ele traduzia isso em metas, de um modo geral, exteriores. Então, ele queria chegar a Damasco para efetuar ali o processo de perseguição. Uma meta exterior, que, claro, refletia um sentimento íntimo, uma busca interna. Mas, depois da estrada de Damasco, as principais metas do Espírito são íntimas. Já não é mais conquistar esse ou aquele cargo, esse ou aquele recurso, essa ou aquela influência, estar nesse ou naquele local, mudar-me para esta ou aquela cidade. As principais metas da vida são internas. Desenvolver essa ou aquela qualidade, alcançar esse ou aquele conhecimento, aprimorar-me nesse ou naquele sentido. Então, o alvo, as metas que antes eram externas, vão também sendo projetadas para dentro. Assim como os adversários. Assim como a própria jornada. Se antes a jornada mais fundamental era uma jornada exterior, passando por esse ou por aquele ponto, por essa ou por aquela conquista, de repente a jornada mais fundamental é portas adentro de mim mesmo, descobrindo o vasto país ignorado que ainda sou para mim mesmo. Como disse Gamaliel a Saulo, logo após a sua conversão, quando ele busca o antigo mestre, Gamaliel diz a ele: adaptarmos o evangelho, Saulo, é descobrirmos um novo país cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então veja também o que representa essa estrada de Damasco, que por um lado ela representa uma guinada de perspectivas, de uma vida muito voltada para a matéria, que de repente reencontra a importância da espiritualidade, seja no cristianismo ou em outra tradição espiritual, né? Mas essencialmente as mesmas lições fundamentais que estão ali no Evangelho. Se por um lado ela representa essa guinada, a criatura muito projetada lá fora, em termos de felicidade, buscas de metas, de repente ela também vai ser projetada para dentro. Suas metas principais, suas felicidades principais, ou as fontes principais de felicidade, assim como os adversários principais da sua felicidade, não estarão mais lá fora, estarão aqui dentro. Por quê? Todos aqueles aguilhões, todas aquelas insatisfações de uma vida muito voltada para fora e para o que é material, fizeram com que a criatura percebesse que, sem voltar-se para dentro de si, na busca pelo que é espiritual, pelo que diz respeito ao espírito, e por bases sólidas internamente construídas, ela não conseguiria estabelecer nada de sólido, de perene, de duradouro. Então, as dores da vida, as vicissitudes, as decepções que atuam como aguilhões, visam nos trazer de volta para dentro, nos conectar de volta com nós mesmos. Visam interiorização, nos levar à interiorização. Isso também está representado na estrada de Damasco. Então eu olho para a minha vida e vejo quais as dificuldades que eu estou vivendo, quais as lutas, por que dessa insatisfação, por que dessa inquietude. E eu vou percebendo que muito disso está associado a uma vida ainda
majoritariamente voltada para o exterior e muito pouco voltada para o cultivo interno. Então, a própria impermanência da vida lá fora, as vicissitudes, vão me ensinando que a vida lá fora, as bases de natureza exterior não são capazes de sustentar uma paz que seja mais permanente, que seja menos suscetível à própria impermanência desse mundo. A mudança tão abrupta e tão constante de cenários que a vida na matéria nos impõe. Só algo interno poderá me trazer mais estabilidade, mais segurança, mais perenidade. Então é similar ao cair em si do filho pródigo, que dissipando recursos lá fora, porque projetando-se muito numa vida voltada para fora, para o que é sensorial, para o que é material, para o que é imediato ou imediatista, de repente ele cai em si e percebe, olha, se eu não buscar essa interioridade, se eu não cair em mim, se eu não entender o que de fato se processa dentro de mim, eu não chegarei a entender de fato o que é a proposta, a encontrar uma felicidade, uma estabilidade de paz. E aí ele volta, né, na jornada de volta em busca do Pai, que no fundo é uma busca por comunhão interna com o Pai, pela via da própria consciência e do próprio coração. Assim se deu com Saulo, assim se dará conosco. Então a gente precisa fazer uma leitura em nossa vida de quais são os aguilhões que estão sendo operados, porque muitas vezes a gente fica gastando uma imensa energia, como fez Saulo, em resistir aos aguilhões que nos querem impedir a mudança, dizendo, olha, não baseie a sua vida somente nisso, nessa conquista, nessa base transitória, nessa busca exterior. Volte-se para dentro, analise o que você está buscando de fato, desperte de uma vida vivida no automatismo, de buscas puramente mecânicas, sem reflexão, sem maturidade, sem amadurecimento espiritual. É isso o que está representado aí nesse encontro em Damasco, ou na estrada de Damasco. É esse despertar do espírito. Mas um outro aspecto importante, né, além desses aguilhões, que vão nos levar a essa guinada, a esse despertar, que vão nos levar a um processo de interiorização, buscando bases mais seguras, a uma mudança de metas, de perspectivas, de análise, quanto ao que me felicita, ao que me felicita, todo esse processo que aqui a gente buscou descrever, vale considerar também o caráter de individualidade, o caráter individual, digamos assim, desse encontro, dessa experiência. Porque é interessante que na narrativa, tanto lá de Atos dos Apóstolos como na de Emmanuel, que é a mais completa, a gente percebe que os que estavam com Saulo naquela jornada não conseguem alcançar tudo que ele está vivendo. Eles têm apenas um vislumbre, um relance, porque era uma experiência mediúnica, e Saulo, então, vivia toda aquela profundidade de experiência, o encontro com Cristo e tudo mais. Eles, no entanto, só conseguiam ver de fora, né, indiretamente, aquela experiência. E embora, então, a descrição apresente ali um fenômeno mediúnico, que à luz do Espiritismo nós podemos compreender, né, por que os que estavam com ele não viram e ele viu? Que era um processo mediúnico e tal. Mas há um simbolismo também. Numa análise, digamos, mais filosófica, mais moral da passagem, do acontecimento. Porque também conosco assim se dará. Quando nós estivermos em nossa estrada de Damasco, as pessoas ao nosso redor que caminham conosco pelas estradas da vida terão dificuldade em ver toda a profundidade da experiência que nós estamos tendo. Porque elas só conseguirão ver reflexos exteriores, digamos, dessa experiência. Então, você está ali passando por uma mudança profunda de perspectivas na sua vida. O que antes era meta essencial, de repente não é mais. O que antes era tão importante, de repente não é tão importante mais. O que antes estava desprezado, agora assume as primeiras posições de importância. Então, antes minha vida estava voltada para construções de natureza material, exterior, aqui no mundo, e isso ocupava o topo das minhas prioridades. De repente, isso desce na escala de prioridades e sobe ao primeiro lugar das prioridades o conhecimento de mim mesmo, a minha autotransformação para melhor. E as pessoas que vêm de fora esse processo terão dificuldade em alcançá-lo na sua inteireza. Primeiro porque ele ainda está se iniciando,
ele só vai se afirmar, se atestar com o passar do tempo. E segundo, porque às vezes elas ainda não conseguiram passar por essa estrada de Damasco e não conseguem entender essa mudança de paradigmas, de valores. Então, uma pessoa que caminhava contigo, às vezes um familiar querido, e antes vocês tinham uma visão de mundo muito similar, muito pautada, às vezes, nos interesses do materialismo, das conquistas do mundo, profissionais, materiais, enfim. De repente, você, impelido pelos seus aguilhões pessoais, pelas circunstâncias que a providência foi organizando para você, você vive uma experiência profunda como essa de transformação. E, de repente, para você, o que antes era desprezível ou desprezado passa a ter uma importância muito capital, mas a outra pessoa não consegue entender isso ainda. E aí surgem as incompreensões. Então, todos nós que vamos vivenciando uma experiência como essa, na estrada de Damasco, um encontro profundo com Cristo, esperemos lidar com incompreensões daqueles que antes partilhavam conosco o caminho, o ideal, o horizonte. Porque nós estaremos passando por transformações profundas de ideal, de horizonte, de meta, mas a pessoa às vezes não. E aí, naturalmente, que o dever de compreender é nosso. Porque nós estaremos nos aproximando do Cristo, ao passo que a pessoa talvez ainda não. Então, o pai de Saulo não pôde compreendê-lo. Um dos principais amigos de Saulo também não pôde compreendê-lo. E era parte do processo, era consequência de ter passado por aquela estrada, por aquele encontro, seguir adiante, mesmo assim, compreendendo a condição deles, mas renunciando à alegria de ser compreendido, de que estivessem caminhando a par e passo com ele, aguardando o tempo deles, a estrada de Damasco deles. Então é uma experiência muito individual, que dificilmente poderá ser descrita ou transferida para outrem. Cada um terá de viver esse seu encontro profundo com buscas mais transcendentes, com o Cristo, com a sua mensagem, com o chamado ao bem, ao serviço, ao amor, à renúncia, à abnegação. A pessoa que está ainda dentro daquele outro quadro de valores terá dificuldade em compreender o convite à indulgência, à renúncia, ao sacrifício pessoal pelo bem comum, àquele que abre, digamos, ao abrir mão do interesse pessoal. A pessoa não poderá compreender isso ainda, mas cabe-nos seguir adiante, até para que possamos ser, na vida dessa pessoa, um aguilhão que possa estimulá-la depois à sua própria transformação. Então, esse é um outro ponto importante acerca desse encontro que nós gostaríamos de destacar aqui, né? Então, primeiro, o que prepara esse encontro, os aguilhões que levam até esse encontro, a vida lá fora que já não faz mais sentido por si apenas, é preciso uma alma para essa vida, é preciso um propósito maior do que essa simples existência. A interiorização que esse encontro nos leva a fazer, de alvos, de metas, de adversários, enfim, de uma série de fatores que são fundamentais para a nossa jornada. A própria jornada é interiorizada. O caráter individual dessa experiência, cada um terá de vivê-la por si, não podemos simplesmente transferir para ela, é até difícil descrevê-la para quem vê de fora. O que podemos é vivê-la com toda a profundidade, demonstrando cada vez mais os impactos dessa experiência na vida transformada que vamos construindo depois, não é? As novas metas, os novos valores, as novas virtudes, as novas qualidades que nós vamos construindo em nosso ser espiritual. E um outro ponto que eu acho que é talvez o mais belo, o mais importante para nós nisso tudo, que é o despertar para a vida em sentido mais amplo e mais para as forças que conduzem a vida, que presidem a vida, especialmente esse amor imenso, incomensurável do Cristo, que é um reflexo do amor de Deus por todos nós, e que nos conduzia, que nos amparava, mesmo antes de termos consciência dele. Eu acho que essa é a grande tomada de consciência que Saulo tem ali em Damasco,
e a principal fonte de transformação da sua vida dali por diante. Porque Emmanuel mesmo vai descrever para nós as reflexões de Paulo ali naquela fração de segundos, quando ele de fato nota que está diante do Cristo, que o que ele negava era a realidade, de que aqueles que ele perseguia estavam com a verdade. Ele, numa fração de segundos, reconsidera tudo o que viveu até ali. Desde a juventude, o que buscava, as metas, os planos, os sonhos, os projetos. Mas o que mais o marca é a magnitude daquele amor que foi buscá-lo mesmo naquela condição. Então, você poder despertar para o fato de que, mesmo antes de tomarmos consciência, mesmo em nossos estágios de ignorância, de mergulho nas sombras, no abismo do erro, dos equívocos morais, mesmo ali éramos amparados, éramos conduzidos. O Cristo não havia desistido de nós e mobilizava outros espíritos, recursos, aguilhões despertadores, até que pudéssemos, enfim, vê-lo e identificar que ele nos vê, que ele vela por nós. Isso é extremamente consolador. Isso é extremamente tocante, mas, ao mesmo tempo, traz para nós um senso de responsabilidade imenso. Para descrever melhor isso, vamos ler um trechinho aqui, né, da descrição de Emmanuel acerca do encontro, que eu acho que elucida muito bem o que nós estamos querendo dizer. Diz lá, Emmanuel, capítulo 10, né, da primeira parte da obra Paulo Estevão. Diante dos olhos tinha agora, e assim, aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era verdade pura. A crença de Abigail era a senda real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. Então, choque com a realidade. Porque é muito disso também. A gente vai vivendo a vida fugindo à realidade da própria consciência, da lei divina em nós, ao nosso redor, fugindo à realidade da nossa essência espiritual, achando que poderemos ser felizes apartados disso, embora uma intuição, uma voz lá no fundo nos diga que a vida não se resume a isso, a gente vai tentando fugir dessa realidade, mas chega um momento em que ela se afirma. Chega um momento em que nos cansamos de fugir dessa realidade. Em que, exauridos, somos impelidos a Damasco, ao nosso encontro. Não dá mais para viver fugindo de mim mesmo, da minha realidade espiritual, da lei natural. A própria consciência e os incômodos gerados dessa fuga vão nos levando a esse encontro, essa guinada, assim como as circunstâncias que vão sendo preparadas pela providência divina. E aí a gente faceia a realidade. A vida é mais do que eu buscava. A vida é mais do que antes eu considerava, muito mais. Mas mesmo antes disso, de chegar a essa conclusão, eu já vinha sendo auxiliado. Como Saulo percebe, Emmanuel descreve aqui, o Cristo o havia buscado por todos os meios e de todos os modos. E quando você se depara com essa realidade de um amor que te amava antes de você poder corresponder ou de sequer ter consciência, isso é talvez o maior dos despertares para um espírito. Me recordo de um grande teólogo, um dos maiores especialistas de Paulo na atualidade, Nicholas Thomas Wright, que ele diz que, assim como tivemos a grande frase e a grande percepção de Descartes, penso, logo existo, em Paulo nós temos uma outra grande compreensão, talvez um despertar ainda mais fundamental para o ser em sua jornada evolutiva, que é, sou amado, logo existo. Sou amado antes mesmo que eu pudesse compreender esse amor. Minha vida é amparada, é conduzida. E eu vinha sendo assim tão ingrato, eu vinha sendo assim tão indiferente. Então, a nossa condição de pequenez, diante desse amor imenso que descobrimos, isso gera em nós, por um lado, consolo,
estímulo, mas também um tremendo senso de responsabilidade, até uma certa vergonha, em que a gente só consegue agora corresponder esse amor amando de volta, nos dedicando à causa desse amor, realizando, trabalhando, fazendo algo por esse amor. Por isso diz aqui, e que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta misericórdia para vir encontrá-lo nas estradas desertas. A ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou a invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis então falar, penitenciar-se, clamar suas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré. Então, o movimento de resposta do ser, do sentimento, a esse amor imenso que nos busca em tais condições, mesmo quando estávamos cegos e indiferentes, quero amar de volta, quero corresponder a esse amor, fazendo-me agora fiel a ele. Um servidor desse amor pelas sendas da vida. Como mais tarde Paulo descreveria em uma de suas epístolas, a segunda carta dele aos Coríntios, lá no capítulo 5, no versículo 14, o amor do Cristo nos constrange. Eu acho que esse é o principal elemento, o principal traço da estrada de Damasco. É quando o Espírito, depois de tantas amarguras, de tantas quedas, de tantas ilusões, de tantos tropeços e equívocos, percebe que ainda assim é amado, que sempre foi amado, e que não consegue, então, outro meio agora de responder a esse amor senão amando de volta, senão abraçando esse caminho que é proposto por esse amor que nos foi descortinado pelo Evangelho, pela vinda de Jesus, pelo Cristo que se apresenta ante os caminhos de cada um de nós. Então, esse amor que daí por diante passa a operar, passa a estimular ele em cada transformação, em cada luta que supera, em cada desafio, em cada dificuldade, é o grande produto do encontro em Damasco. A alma que, angustiada, vazia, sem encontrar propósito, sem encontrar respostas, de repente, nesse processo de interiorização, nesse cair em si, nesse despertamento para a vida em sentido tão mais amplo e principalmente para esse amor, agora sustentada por esse mesmo amor, mas também impelida por esse amor, no intuito de corresponder, passa a se dedicar ao seu aprimoramento para ser um instrumento cada vez mais fiel a esse amor mesmo que veio buscá-la, que veio despertá-la para os propósitos mais transcendentes da vida. Então, poderíamos ainda nos desdobrar em mais e mais pontos acerca desse encontro, dessa estrada de Damasco, mas creio que aqui temos alguns dos pontos mais fundamentais, para que identifiquemos a nossa posição na jornada da vida, se antes, se durante, se depois desses encontros assim tão emblemáticos e tão transformadores. Como Emmanuel nos convida a fazer, no capítulo 150 do livro Caminho, Verdade e Vida, que lancemos um olhar sobre a nossa vida, analisemos quais os aguilhões têm operado em nossa existência, analisemos aonde querem ele nos levar. Não resistamos ao convite renovador que fazem, seja uma enfermidade, seja uma decepção, seja uma dificuldade. Lembremos-nos que eles estão ali a cumprir um propósito, lembrar-nos de que a vida não pode ser explicada. A felicidade, a paz não podem ser sustentadas somente com aquilo que é palpável, somente com aquilo que está fora de nós. É preciso voltemos para dentro de nós, nesse encontro profundo com Cristo expresso em nossa própria consciência, para que, sob essa luz agora, conduzidos por essa luz e impelidos por esse amor, possamos, enfim, reconstruir os nossos caminhos, o nosso destino em novas bases, com novos referenciais a partir daquilo que dele temos aprendido e que para nós na doutrina espírita é ainda mais claro, mais explícito a partir das leis morais que nos vão sendo reveladas. Que saibamos vivenciar essa experiência em toda a sua profundidade, entendendo que só a partir daí, a partir desse contato mantido, cultivado, desdobrado, contato com Jesus em nossas vidas, é que poderemos, de fato, nos encaminhar para novos destinos,
acolhendo o amparo da providência, mas também sabendo direcionar melhor o uso do nosso livre-arbítrio daqui por diante, para que ele esteja em consonância com os caminhos estabelecidos pela providência. Se ajudarmos, o céu terá mais recursos para nos ajudar. Se soubermos escolher com mais clareza, a providência então virá nos secundar em todo movimento de ascensão e de melhoria a que venhamos a nos propor. Eram essas as reflexões que nós gostaríamos de trazer, desejando a todos que possam viver essa experiência em profundidade, passando por uma transformação assim tão profunda em uma existência ou durante a existência, como Paulo tão bem nos demonstrou. Se há um outro legado que ele deixa de maneira tão evidente para nós, é esse, de que nunca é tarde demais para podermos reconsiderar caminhos e de que a luz do Evangelho, a luz do Cristo, a esperança é sempre uma luz acesa, uma luz que possa abrir para nós novos horizontes e nos conduzir a um novo caminhar.